Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas, eu sou sacerdote da Sagrada Família. Eu estou dando prosseguimento agora, nesse vídeo, à série que eu estou fazendo sobre tipos de fé. E eu quero falar com você agora, hoje, sobre a fé emocional, né? A fé que ela é movida por emoção. A fé, na verdade, ela tem esses componentes intelectual, emocional, e fé, ela está para além disso, ela é mais do que isso, mas ela também conta com isso. O problema é aquela pessoa que tem uma fé puramente racional ou irracional, e aquela pessoa que tem a fé também totalmente emocional, não tem um pouco de pé no chão para ponderar. Por exemplo, eu posso dar exemplo para você sobre fé emocional, aquelas pessoas que vão nessas campanhas aí, né, a fogueira não sei de quê, né, que aí lá tem que dar o carro, a casa própria que a pessoa tem com tanto sacrifício. Eu conheci pessoas que deram a única casa que aquela pessoa tinha, a única casa própria que aquela pessoa possuía, ela deu, depois ficou sem casa, ficou sem nada e dançou. Tem pessoa que dá carro, tem pessoa que dá o dinheiro que estava separado para pagar a festa de casamento, sendo que o casamento já estava chegando. E muitas pessoas dizem, não, porque eu fui abençoada, que isso, que aquilo, mas uma boa parte delas mente. Né? Isso aí, na verdade, não ocorre. Eu posso fazer um paralelo com essas pessoas com relação àquelas que jogam na loteria. Toda semana, você deve ter aí que ganha o prêmio máximo, 20 pessoas. Outras pessoas ganham um prêmio inferior, outros que ganham um prêmio menor. Talvez aí você tenha 5 mil pessoas por semana ganhando na loteria. Então você tem muita gente ganhando na loteria. Só que você tem 20 milhões que jogam. Entre Mega Sena, Loto, Loteria Esportiva e tantos outros, você tem muita gente que ganha. Desde aquelas que ganham 15 milhões, aquelas que ganham R$2. Mas só que você tem, para esses 5 mil que ganham, você tem 20 milhões que jogam. Então é disso que vive muito esses testemunhos que a gente vê por aí. Ah, eu fui lá, peguei a toalhinha, passei na porta do banco e minha dívida sumiu. Se é que isso é verdade. Né? Ah, eu peguei e dei minha casa própria para a igreja e depois ganhei uma mansão. Se é que isso é verdade. Eu passei dentro da igreja evangélica e no meio espiritual toda a minha vida inteira. E eu já vi coisas realmente sem explicação ocorrer. Eu tenho, sim, experiências dessas, inclusive na minha vida, que não são explicadas pelos processos normais, pela razão lógica, coisas que eu posso dizer que foram milagres de Deus na minha vida e vi na vida de outras pessoas. Eu sei que isso acontece. Mas esse negócio, o cara é mendigo, morava embaixo da ponte, se tornou dono de multinacional, nunca vi, jamais. Ah, o cara pegou, vendeu o carro, deu dinheiro para a igreja, pegou um empréstimo no banco, deu dinheiro para a igreja e depois ficou rico. Conheço alguns casos desses que o cara foi à miséria, perdeu até a mulher, mas que tenha mudado de vida por causa disso, nunca vi. Simplesmente porque Deus não quer isso de você. Deus não quer que você haja dessa maneira. Isso é exemplo de fé emocional sem controle. Porém, é verdade, a fé também passa pelas emoções. A fé também passa pelo seu lado emocional. Porque uma fé que não te emociona, que não causa um impacto dentro de você, que não te motiva, que não te levanta, também não é fé. Então a fé, ela tanto tem o seu aspecto racional, onde você usa isso aqui, mas ela está para além da razão. E a fé que é irracional no sentido de que toma atitudes loucas, também não é fé, é loucura. A fé que é totalmente guiada pelo coração, pela emoção, me desafiar, eu vou lá, eu vou fazer que eu não quero saber, também não é fé, ou pelo menos não é uma fé madura. Mas a fé também que não conta com emoção, também não é fé. Então a gente tem que saber equilibrar o lado da emoção. Às vezes a pessoa vai numa igreja, vai numa missa, num culto, e ouve uma pregação, uma mensagem, uma homília que mexe com ela. E aquilo desperta fé nela. É positivo. Né? Só que a pessoa tem que usar isso aqui também. Agora, você frequenta um lugar, vai num lugar que não desperta nada dentro de você, fica difícil também. Eu tenho fé em Deus. Eu acredito em milagres. Mas, quer dizer, na verdade, eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele comentando, eu ia na igreja, eu orava e para mim Deus ouvia. E hoje ele é ateu. E eu falei para ele, olha, se realmente eu fosse para a igreja e achasse que Deus me ouvia, achasse que quando eu falo Deus me ouve, eu ia acabar me tornando ateu. Porque eu passei por um processo que eu fiquei em dúvida de muitas coisas na minha vida, onde eu ponderei mesmo se Deus era real. E se eu não tivesse, de fato, coisas concretas, materiais,
coisas evidentes, claras na minha vida, que eram coisas sobrenaturais, que eu vivi, que eu vi Deus fazer, que eu realmente teria me tornado ateu. Porque teve coisas também que eu ponderei e vi que foi só a minha emoção. Coisas que eu vi que eu fui seduzido, que eu fui induzido, que eu fui manipulado por outras pessoas. Eu vi isso também. E foi isso que me balançou em certa época. Mas depois eu separei e falei, não, olha, aqui eu fui manipulado, aqui eu fui induzido, aqui eu me emocionei, aqui eu viajei, aqui eu pirei, mas teve isso aqui é concreto. Isso aqui aconteceu, Deus me deu isso aqui. Deus fez isso aqui por mim. Isso aqui é prova de que existem coisas que estão para além da matéria e para além do que a minha razão pode compreender. Porque realmente Deus fez algo por mim. Por isso eu não me tornei ateu. E por isso eu entendo tão bem os ateus. Né? E não os tento converter, porque eu acho que assim, esses debates, essas ideias, não vai levar ninguém a nada. Tem até, eu não lembro qual livro do Gibran, Khalil Gibran, que eu gostava muito, né, que eu gosto muito, em que ele fala que veio se eu não me engano, era um ateu e um religioso. E cada um dos dois ficaram debatendo, depois cada um voltou para casa. O religioso voltou meio ateu, e o ateu voltou meio religioso. Porque são debates onde ninguém quer dar o braço a torcer, todo mundo quer ter razão. O religioso nunca gosta de dizer que está errado. E tem muito ateu também que é marrento. Ele quer bater ali e provar que ele está certo de qualquer jeito. E mesmo que na sua lógica o ateu esteja correto e na sua fé o religioso, os debates, principalmente esses debates em que se quer provar quem está certo, nunca convertem ninguém porque mexe com orgulho, com a vaidade da pessoa. Então eu acredito assim, se você é ateu, está tudo bem. Se você é religioso, está tudo bem. O que a gente tem que fazer é viver em paz, e o que a gente tem que fazer para aqueles que creem, aprimorar a sua fé, para não ter uma fé que talvez não seja a melhor fé, ou talvez nem seja fé, seja apenas convencimento. E o ateu, se tiver à vontade, deve conversar diretamente com Deus, e buscar e tentar, pô Deus, eu quero que você exista, eu quero te conhecer, me ajuda. E eu vou desenvolvendo mais isso aí nos próximos vídeos. Valeu, obrigado, até o próximo.